E aí, pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todos os contos que o H.P. Lovecraft escreveu, não somente todos os contos, mas todas as histórias que o autor escreveu, seja solo, em colaboração com outro autor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conto mais pesado que o Lovecraft escreveu, num nível assim absurdo. Esse não é um conto de horror cósmico, na verdade ele é um terror psicológico, ou que a gente chama de thriller. Ele foi escrito em coautoria com C.M. Eddy Jr. E esse conto tem o título de Os Amados Mortos. Galera, esse conto, ele é tão pesado que assim... A revista... Bom, vamos lá. Ele foi escrito em 1923 e publicado em 1924, pela primeira vez em 1924, se não me engano, em maio, na Weird Tales. A Weird Tales era uma famosa revista de literatura pulp. O que era uma revista de literatura pulp, né? Era uma revistinha feita da polpa de celulose, muito barata, muito acessível, que ficava do lado das bancas dos jornais. Então, adolescentes, pré-adolescentes, adultos iam ali comprar seu jornalzinho e com o dinheiro do jornal, sei lá, alguns centavos de dólar, eles conseguiam uma revistinha dessa. Então pensa assim, sobre o que é a história desse conto, para vocês terem uma noção, né? Aqui a gente vai acompanhar um narrador sem nome, ele é um psicopata, a gente acompanha a narrativa desde a infância dele, onde o fascínio pelos mortos, pelos cadáveres, ficou muito evidente, digamos assim, para ele mesmo. Então ele era uma pessoa muito reclusa, ele não gostava de falar com as outras pessoas. As outras pessoas da cidadezinha onde ele morava também tinham esse quê de falar que ele era de um mau agouro, que alguns dos ancestrais da família dele mexiam com bruxaria, essas coisas, e ele meio que ficou recluso por conta disso. E tudo mudou quando ele foi no funeral do avô dele e ele ficou estranhamente fascinado com o cadáver. Ele ficou estranhamente atraído, não estou falando atraído somente no sentido atraído de energia, não, espiritual, não, ele se sentiu atraído sexualmente, sabe? Ele se sentiu atraído de maneira carnal pelo cadáver do avô dele. E desde então esse fascínio resvalou quando a morte da mãe dele chegou e ele sentiu essa mesma energia. Era quase como se a presença dos cadáveres revitalizassem o seu espírito. E quando o pai dele, a época em que o pai dele morreu, eles não morreram pelas mãos dele, tá? Morreram misteriosamente mesmo. Misteriosamente que eu digo assim, morreram de maneira misteriosa no sentido de saúde, problema de coração, enfim. Mas não foi nenhum assassinato nem nada do tipo, ainda. Bom, mas a época que o pai dele morre, ele fica extremamente fascinado com isso e ele decide embarcar, né, entrar numa companhia mortuária, né, que basicamente os caras preparam os cadáveres, né, como é que eles chamam? Embalsamar o corpo, né? Não sei se é assim que fala, mas enfim, tratar o cadáver para o enterro. E aí ele tratou o cadáver do próprio pai e ele sentiu um estranho fascínio nisso tudo, até que ele foi para uma outra cidade em que ele começou a se especializar. E aí ele ficou muito bom, porque todo mundo, tipo assim, mano, tinha uns acidentes, tinha umas paradas horríveis. O pessoal falando, mano, vai não, velho, esse cadáver aí ficou muito ruim. Ele sentia tão atraído que chegou no momento em que ele torcia para as pessoas morrerem, para ele ter pelo menos um cadáver na cripta dele, sabe, esqueci o nome daquilo, mas enfim, naquela maca mortuária dele, pelo menos no dia. E foi tão exultante isso para ele, tão excitante, que ele começou a matar as pessoas. Sim, ele começou a ir atrás de corpos frescos. E ele sentiu um êxtase, não somente espiritual, mas um êxtase sexual a fazer isso. Ele foi matando e parou. E aí ele parou e foi chamado para a guerra, gente, para a Primeira Guerra Mundial, sabe? Então, cara, e ele matou muito. Ele fala que ele foi o primeiro a ir para a guerra e o último a voltar. Porque ele fez além, assim, pensa num assassino em série sinistro mesmo.
Quando ele voltou, ele continuou a matança dele ainda mais feroz, mais atroz, até que um dia ele estava no mortuário lá, ele estava completamente nu com o cadáver. Imagina, o cadáver estava abraçado, assim, como se o cadáver ele fosse nu, e o carinha, o dono lá da... Coitado, o dono do mortuário, ele chega e ele fica tipo, meu Deus, jovem, o que você tá fazendo? Sai daí! Faz o seguinte, vai tirar mais férias, sai daqui, e é isso aí, meu amigo. E aí ele vai tirar essas férias, de fato, ele tem que... Eu não tenho o que dizer, mano. O cara pegou ele no flagra com um cadáver completamente nu, sabe? Ele e o cadáver. E aí ele fala assim, ferrou, vou voltar pra minha cidade natal. E ele volta pra cidade natal dele e tá tudo diferente. Mas, depois de um tempo ele volta pra lá e o velhinho morreu. Aparentemente o velhinho carregou esse segredo com ele pro túmulo e ele volta. E ele volta pior ainda. Ele acha que aquela urgência, não é urgência, mas o urge, sabe? Aquela vontade instintiva de perseguir iria sair, mas na verdade ela só aumentou, meu amigo. E ele mata, ele vai matando, e ele tem essa coisa da mistura, né, do fascínio, porque ele vê tudo como presa. Chega um momento na narrativa em que ele é quase pego, e aí ele vai ficando, como eu posso dizer, em vez dele ficar na maciota, sabe, tipo assim, vou esperar as suspeitas passarem, não, ele vai ficando cada vez mais excitado com isso. Até um ponto em que ele mata uma família, incluindo crianças, assim, a sangue frio, pessoal. Ele chega na casa assim e enforca as crianças, o pessoal que está lá. Eu acho que tem uma criança também, e mete pé. E ele tem, de novo, essa urgência, essa vontade que a polícia vai meio que cercando ele vai fugindo, até o ponto em que ele acha que a única maneira dele escapar é se ele conseguir a energia vital de um outro cadáver. Ele volta para o cemitério, ele desenterra lá, só que ele descobre que na verdade não tinha nada sobrenatural, porque ele volta, ele vê o cadáver, né, e ele não tem essa energia revigorante, e aí ele pensa que a melhor maneira de fazer isso é de escapar da polícia, se matar. E o conto termina aí, que ele pega uma puta de uma lâmina que já está toda ensanguentada, que ele usou para matar várias pessoas, e corta o pulso dele. E aí as últimas palavras eu não consigo mais escrever. Cara, esse conto é muito bom. Mas assim, pensem, galera. Imagina você... Mano, isso ficava numa banca de jornal, sabe? As pessoas, tipo, crianças, compravam, sabe? A maior parte delas era tipo assim, pai, posso comprar a revistinha aqui? Via a capa ali, tinha uma mulher bonita, né? Se vocês verem as capas, geralmente eram mulheres nuas, sensuais, algum sei lá, cara forte, um investigador enfrentando criaturas, enfim, inomináveis, assim, monstros. Pô, que criança não ficaria, que adolescente não ficaria imediatamente assim interessado naquela história? Acontece que isso gerou rebuliço, pessoal. Quando essa história foi publicada, o pessoal, alguns estados dos Estados Unidos quiseram banir a revista por conta disso, e estritamente proibiram a circulação dessas revistas. Mas é lógico que como eu posso dizer, como aquelas histórias, né, como tudo nessa vida, quando você tenta proibir algo, parceiro, o pessoal fala, tal de Os Amados Mortos. Para quem não sabe, esse é o título da história. Eu espero ter falado o título da história, porque eu estou esquecendo de falar o título da história, tão empolgado de falar da história. Mas o pessoal ia tipo, The Loved Dead, Os Amados Mortos, que história? É banida? É ruim assim? E a Weird Tales, ela quase saiu de circulação, mas ela virou um fenômeno underground, porque todo mundo queria saber dessa história aí que o Lovecraft e o C.M. Eddy Jr. escreveram em colaboração. E é um conto maravilhoso, é um conto muito bem escrito, muito gore, não tem nada de Lovecraftiano. Cara, ele é muito bom. Assim, se você pegar esse conto hoje em dia, ele faria sucesso hoje em dia, sabe? Tipo, se você pegar esse conto da época e colocasse hoje em dia, ele faria sucesso do mesmo jeito. Infelizmente eu não consegui ler na edição da Delphi Classics, porque os trabalhos do C.M. Eddy Jr. eles estão protegidos por direito autoral ainda. Então você tem que
achar em textos, em sites públicos aí, para poder ler. E eu não achei a edição traduzida, deve haver com certeza, porque esse conto é fenomenal. Um dos melhores do Lovecraft. E recomendo muito a leitura, recomendo muito. Mas é aquilo, né? A gente sabe que esse não é o estilo habitual do autor, mas ainda assim vale muito a pena a leitura, eu diria. Mas aí o que vocês acharam? Assustador, não é mesmo? Então, ó, eu vejo vocês no próximo vídeo. Comentem se vocês estão gostando dessa série. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal do Universo Antares. Participem do grupo do Telegram, se inscrevam no meu canal também. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.